Olá, estudantes do 7º ano! Nessa aula nós vamos falar sobre arte rupestre. Prof. Rutineia, aqui com vocês. Vamos juntos? Vamos lá! Então, objetivos da nossa aula. Conhecer e entender a arte na pré-história, seu contexto e características. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa arte aí lá da pré-história, nessas características e o contexto histórico, tá bom? Então, você já ouviu falar em arte rupestre? Acredito que sim, né? Todo mundo já ouviu falar em arte rupestre. Você pode, de repente, não lembrar, né? Mas a gente falou várias vezes sobre a arte rupestre, né? Se refere o quê? Às pinturas que eram realizadas nas paredes lá das cavernas, nas paredes rochosas, né? Então, a arte rupestre refere-se a imagens criadas por meio de gravação, traçado e pintura sobre o suporte rochoso, principalmente em cavernas. O termo vem do latim rupes, que quer dizer rocha, né? Então essas pinturas, o exemplo ali do bisão, do ladinho, né? Essas pinturas que eram feitas nas paredes das cavernas, nas pedras, que eram utilizadas com tintas naturais, tintas retiradas direto da natureza. Então, sangue de animais, flores, frutos, barro, né? A argila, enfim, carvão, eram utilizados para fazer essas pinturas, né? Então não tinha aí a tinta acrílica, látex, guache, não, né? Eram tintas que eram tiradas da natureza para fazer as criações da arte rupestre, essas pinturas, né, rupestres. Então, desde a arte rupestre, o ser humano inventa e reinventa linguagens artísticas. Ele pode ter começado com desenhos em suas rochas, desse modo se comunicava por meio da linguagem visual. E quais seriam esses temas? Né? Que temas que eles desenvolviam nessas pinturas? Eles vão falar do quê? Do seu cotidiano, do que eles estavam vivenciando. Então, era a caçada do animal, as danças, né? Então, eles iam agradecer os deuses, né? Comemorar, contar como foi os seus dias através dessas pinturas, né? Então, era sobre a vida, suas caçadas ou suas crenças. Então, estava relacionado ao cotidiano. Então, antes de desenvolver a linguagem de falar, né? Utilizar a fala, já utilizava a arte para se expressar, né? Porque o ser humano precisa se expressar. Então, através da pintura, ele ia contar como foi o seu dia, né? Contar como foi a caçada, né? Mostrar a dança que foi realizada, né? Os rituais, né? Religiosos. Então, ele ia contar através da arte. Tanto das pinturas rupestres, tanto com teatro, com dança, música. A gente sabe que lá, na arte rupestre, a gente sabe que também a música, a primeira flauta foi através de um osso de um animal, né? Então, o primeiro instrumento musical descoberto. Então, já estavam fazendo muita arte, né, na pré-história. Então, dentre as pinturas rupestres deixadas pelos nossos ancestrais, podemos citar as chamadas mãos em negativo. Elas foram produzidas no período da pré-história, chamado Paleolítico, por volta de 30 mil anos atrás, né? Olha só, então, colocando aqui as mãos ali, né? Utilizaram para fazer essa arte rupestre, né? Então, bem bacana também ficou. E olha que legal, né? Pensando 30 mil anos atrás e chegou até nós, né? Então, eles utilizavam nessas tintas também gorduras, né? Elementos para fixar essas tintas nas paredes das rochas também. Então, eles tinham todo um processo ali químico que eles descobriram para poder fazer essas tintas também naturais, né? Para elas se fixarem. Então, a gordura ajudava, né? Também nessa fixação. Quais materiais o ser humano da pré-história utilizava para fazer suas pinturas? E o que representavam, né, os seus desenhos? Você sabe? Né? O que eles representavam nessas pinturas? Né? Representavam as danças, os animais, a caça, né? Utilizavam tintas naturais, elementos tirados da própria natureza. Né? Não tinha, o pincel era utilizado o quê? Nos dedos, a mão, para fazer essas pinturas também, né? Gravetos, elementos que eles tinham na natureza. Então, em todo o mundo há sítios arqueológicos, né, com registro dessas imagens. Ao estudar os registros mais antigos, observa-se que há mais de 40 mil anos, pessoas pegaram pedaços de carvão, pedras coloridas, sangue de animais, argila e outros materiais e começaram a traçar imagens, né? Então, como a professora falou anteriormente, os elementos eram tirados da natureza, é o que eles tinham ali, sangue de animal, né, as frutas, carvão, argila, eles iam tirar esses tons, essas cores da própria natureza para fazer essas pinturas.
Então, atividade. Com base no conteúdo estudado, escreva o que você aprendeu sobre a arte rupestre. E aí, prestaram atenção? Então, agora é com vocês.
Capricharam? Tranquila atividade, né? Bom, mas vamos a uma sugestão de resposta aqui para vocês, né? Então, a arte rupestre refere-se a imagens criadas por meio de gravação, traçado e pintura sobre suporte rochoso, né? Principalmente nas cavernas, né? Que eram feitas na maioria. O termo vem do latim rupes, que quer dizer o quê? Rocha. Era uma maneira do ser humano contar como foi o seu dia, uma forma de sobrevivência, diversão e até mesmo de agradecimento. Então eles iam contar como foi a caçada do animal, né? Como foi o seu dia, né? Agradecer, né, aos deuses, fazer os seus rituais, né, religiosos. Então através da pintura rupestre. Então antes mesmo de desenvolver a fala, eles já utilizavam a arte, né? Essa arte que utilizava de elementos da natureza para ser, né, produzida. Então, sangue de animais, carvão, folhas, frutos, né, argila, para criar essas obras de arte, né, essas pinturas rupestres. Mas a comunicação não se deu só por meio dos desenhos. Do mesmo modo, outras linguagens artísticas foram surgindo, né, sons, movimentos dançados, gestos, cores, né, formas, entre outros. São alguns dos elementos da linguagem que podem ser utilizados para criar arte, né? Então, a professora falou para vocês, então, eles já faziam música, eles já faziam dança, eles já faziam teatro, né? Então, antes mesmo de desenvolver a fala, eles já precisavam se comunicar e a arte era o meio da comunicação, o meio de se expressar. Então, através das pinturas rupestres, né? Através do teatro, através de música, né? Eles iam descobrindo sons, seja sons corporais, sons tirados ali dos instrumentos criados por eles, como por exemplo a flauta feita de osso, de animal, né? Eles iam fazendo muita arte. Então agora nós vamos conhecer outro exemplo da arte rupestre, a Vênus de Hundelfort. Você já ouviu falar nessa obra? Então, olha só, né? Ela aqui do ladinho, observe um pouquinho ela, né? Então, aqui vai trabalhar também a questão da beleza, do padrão de beleza feminino. Então, esse era o padrão feminino de beleza, né? A mulher avantajada, significava que ela era muito fértil, então, era o padrão que eles tinham de beleza, né? Uma escultura em pedra de apenas 11,1, né, centímetro de altura, datada de aproximadamente 24 mil anos atrás. Foi encontrada em 1908, perto de Hundelfort, na Austrália, né, pelo arqueólogo Joseph. Veja como ela era representado o corpo feminino nesse período, né? Então, esse era o ideal de beleza, essa era a representação do feminino na época. Aqui nós temos uma obra incrível de um artista chamado Bensky, né? Bensky é um artista anônimo, né? O seu codinome é Bensky, então ninguém sabe ao certo quem é esse artista. E ele tem arte espalhada por todo o mundo. A arte dele está sempre trazendo a questão política, né? Sempre fazendo críticas sociais, como nessa obra aqui, Graffiti Removal, né? Criada em 2008. Perceba que aqui no fundo a gente tem o quê? Arte rupestre, né? E aqui uma pessoa no primeiro plano da obra apagando, retirando, né? Removendo a arte rupestre. Então com isso Bensky vai fazer o quê? A crítica também, né? A questão da pichação, da degradação da obra de arte, né? E vai falar assim, precisamos proteger as nossas obras de arte, a gente não precisa apagar o antigo para fazer o novo, né? As coisas podem caminhar juntas. Então tem várias possibilidades de leitura e é essa que a professora faz, né? De preservar a obra de arte. Até porque o próprio Bensky sofreu muito com vandalismo em suas obras, né? Então essa obra vai falar sobre isso também, né? Criticar essa remoção de uma obra de arte, né? A gente tem que cuidar do nosso patrimônio cultural, né? Então preservar, e ele vai através da arte fazer várias críticas, tanto de preservação, né, tanto quanto a guerra, enfim, quanto o valor das coisas. O Bensky é um cara muito politizado, né? Então ele vai fazer várias críticas em suas obras de arte. Então a atividade, hein, agora é com vocês. Estão preparados? Então vamos lá. Ó, agora observe e compare as duas imagens, né, a seguir. Quais diferenças e semelhanças você consegue identificar na representação do trabalho humano? Há uma modificação na utilização dos elementos do desenho, né? Como linhas, cores, formas, né? Então a gente tem aqui a pintura, né, rupestre do Círculo Arqueológico Xique-Xique, né? E a gente tem a obra aqui, Trabalhadores na Catedral. Então observe as duas e compare o que elas têm em comum, o que elas têm de diferentes, né? Fale um pouquinho sobre essas obras de arte, tá bom? Daqui a pouquinho a prof volta.
capricharam, né? Então, assim, cada vez que a gente olhar uma obra de arte, a gente pode fazer uma leitura, né, diferente. Então, quanto mais a gente observar, melhor, né? Então, nessas obras a gente vê o quê? Né? Na primeira obra rupestre, né? Os traços, formas, as cores são mais simplificadas, né? Até mesmo porque na arte rupestre não tinha essa diversidade de material que nós temos hoje em dia, né? A gente tem uma variedade de tipos de tinta, né? Tinta acrílica, látex, spray, tinta guache, enfim, é uma infinidade de tipos de tintas e muitas cores, né? Então, na arte rupestre já eram limitadas essas cores. Então, eles tinham cores que eles conseguiam ali na natureza, né? Então, não tinha essa diversidade como nós temos hoje, né? As formas também eram formas simplificadas, ainda não tinha as técnicas de desenho, né? Como nós temos hoje. A gente tem várias técnicas diferentes para se criar um desenho, uma pintura, né? Nós podemos fazer uma pintura, um grafite, um recorte colagem, a gente tem técnicas também diferentes na hora da criação. Aqui nós temos, né, a relação de caça, né? De caçar o animal para sobrevivência. Na outra imagem, a gente já tem um trabalho de construção, está construindo, né, uma catedral. Então, os trabalhadores fazendo um outro tipo, né, a sobrevivência se dá através do quê? Do trabalho, ganha o dinheiro e aí vai comprar o seu alimento, as suas roupas, pagar as despesas, né? Na arte rupestre não tinha isso, né? Não tinha essa questão do dinheiro. Então, era a sobrevivência, caçar o animal para comer, para usar a pele para se aquecer, né? Então, era uma questão de sobrevivência. Então, essa é a relação das duas imagens. Então, a diversidade de cores e formas que a gente vai ter, isso é devido à evolução das artes visuais, né? Tanto em materiais, em tipos de tintas, em cores, né? Como também nas técnicas artísticas que nós temos hoje em dia, né? Então, essa é a diferença das duas. Então, retomando, o que nós vimos nessa aula, né? Nessa aula vimos o quê? Arte rupestre, né? A arte feita através de gravação nas paredes rochosas, seja, né, nas rochas, nas paredes das cavernas, né? Arte essa que era feita com o quê? Com tintas naturais retiradas da própria natureza, né? E contando o quê, né? Contando sobre o seu dia, contando sobre a caçada ali do animal, falando de como foi a dança, enfim, os rituais religiosos, né? Então, representando os seus dias através da obra de arte. A gente falou sobre a arte rupestre, mas também eram representados na pré-história através da dança, né? Do teatro, da música. Então, estava ali a arte sendo, né, amplamente utilizada para se comunicar, né? Muito bacana isso. Então, nessa aula nós falamos sobre o quê? Sobre arte rupestre, né? Não esqueçam que a arte rupestre é aquela arte feita nas paredes das cavernas, né? Então, utilizando as paredes rochosas, utilizando tintas, né, naturais, então, sangue de animais, carvão, argila, materiais que estavam ali na natureza, né? Utilizando os dedos, as mãos na hora de criar essas obras de arte. E, claro, por isso também a simplificação dessas formas, não existiam técnicas de desenho, né? Era tudo muito instintivo. E com o passar do tempo foi se ampliando as técnicas de artes visuais, e, né, materiais diferentes, possibilidades diferentes na hora da criação. Seja tintas, sprays, lápis de cor, enfim, coisas que na época não tinham, né? Os materiais eram que estavam ali na natureza. Então hoje a gente tem uma grande variedade, tanto de materiais como de técnicas utilizadas. E espero que vocês tenham aproveitado, porque nessa aula nós falamos sobre arte rupestre. Um beijo no coração de vocês. Uou!